Olá pessoal, a gente vai começar aqui mais um ano, né? mais um semestre. Nós vamos trabalhar com a disciplina de Física. Para quem ainda não conhece, eu sou o professor Ronaldo, passei na sala semana passada, conversando com os alunos, mas como não estavam todos presentes, eu deixo me apresentar. E nesse começo de ano a gente tem um auxílio muito grande do nosso amigo aqui que quer fazer estágio, o professor Alisson. Opa, bom dia gente, meu nome é Alisson Freitas e acompanhar vocês aqui nessas disciplinas nos próximos meses como estagiário, e talvez eu acabe ministrando alguma aula aqui com vocês, mas a priori eu vou ficar só mesmo acompanhando vocês. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver os assuntos que a gente vai ver ao longo do ano, assim, um roteiro do que a gente vai estudar ao longo desse ano, que é bem diferente do que foi visto ano passado. E em seguida, já começar a ver um pouquinho sobre o assunto propriamente do segundo ano. Né? Primeiro, a gente vai ter um roteiro aqui dos conteúdos que nós vamos ver ao longo do ano. Os conteúdos que nós vamos ver ao longo do ano começam com termologia, é bem diferente do que a gente viu ano passado, que foi sobre as leis de Newton, sobre mecânica. Termologia aqui trabalha com temperatura e calor, uma palavra que vocês vão ouvir muito esse ano, temperatura e calor. E termologia começa também com a termometria, que é a medição de temperatura, a dilatação térmica, que é o aumento de materiais quando recebe calor, então quando sua temperatura aumenta, a calorimetria, que é a medida de calor, medição de calor, o estudo dos gases, ou seja, o comportamento dos gases em função desses dois conceitos que a gente vai falar sempre ao longo desse bimestre, desse ano, e a termodinâmica. Esse é o roteiro que nós vamos ver ao longo de todo o primeiro e segundo bimestre. No terceiro bimestre, nós vamos começar a ver a óptica, que estuda a natureza da luz e os fenômenos ópticos, a gente vai ver cada um passo a passo, e a ondulatória, que estuda o comportamento das ondas, certo? O movimento acústico, ou seja, o comportamento de som, e o movimento harmônico simples. Esse é o assunto que a gente vê ao longo de todo o segundo ano, ok? A gente sempre vai ter duas aulas geminadas, então não estranhe muito você ver como hoje, a primeira e a segunda aula, na semana que vem a terceira e a quarta, e assim sucessivamente, ok? Como são duas aulas por semana, a gente vai ter um roteiro aqui separado, dizendo qual é o assunto da primeira e qual é o assunto da segunda. Na primeira aula, nós vamos começar a ver alguns conceitos básicos, ou seja, a introdução do que é termologia, como é que ela funciona, como é que a gente vai estudar isso. O primeiro conceito básico é o próprio termo termologia. Termo vem do calor, vem da temperatura. Então, tudo que está relacionado a calor e a temperatura faz parte da termologia. Então, duas palavrinhas que eu vou dizer muito, vocês vão ouvir muito, é calor e temperatura. Toda a termologia gira em torno desses dois elementos, essas duas características. Ok? Aí tem alguns exemplos aqui, a transferência de calor, o equilíbrio térmico, as transformações sofridas por gás, a mudança de estado físico, tudo isso faz parte da termologia, ok? Para começar a termologia, nada mais cômodo do que entender o que é temperatura. Temperatura, diferente do que a gente usa no dia a dia, está associada à medida de agitação das moléculas. Como vocês já devem saber, todo organismo, todo corpo é composto de pequenas partículas, chamadas de átomos ou de moléculas. Essas moléculas nunca estão em repouso, ou seja, nunca estão paradas. Quando a temperatura do objeto está fria, essas moléculas se movem com velocidade menor, e quando esse objeto está mais quente, está mais aquecido, essas partículas, esses átomos se movem com velocidade maior, ou seja, estão mais agitadas, ok? Conforme a agitação dessas moléculas, define-se aí o que é a temperatura, ok? Então, quanto mais agitadas estão essas moléculas, maior vai ser a temperatura, certo? Outro conceito que a gente usa como temperatura é a de sensação térmica. Esse objeto está quente, esse objeto está mais frio, e tudo isso simplesmente na física é conhecido como a sensação térmica. Quando você toca num objeto com temperatura menor do que a sua, normalmente você acha que esse objeto está frio. Ou quando você toca em alguma coisa que a temperatura está maior, você vai ter a sensação que esse objeto está quente, mas nem
nem sempre isso funciona na prática, ok? Eu posso achar que um objeto está frio, na verdade, ele está na temperatura quente, só que o problema é que eu estou mais quente do que ele. Então, ou então eu acho que um objeto está frio, mas a minha sensação térmica é completamente diferente do que a temperatura dele. Então, a sensação térmica está relacionada ao frio ou ao calor, ou seja, ao frio ou ao quente, dependendo aí dessa sensação quando a gente toca em algum objeto. Mas a temperatura deles pode ser diferente do que a sensação que eu estou sentindo, certo? Outro conceito que a gente usa muito é o de calor, que não tem nada a ver com o clima de hoje, realmente está quente, mas calor para a física é uma energia sendo transferida entre dois objetos que têm temperaturas diferentes. Como vocês observem na figura, tem um objeto aqui a 80 graus que transfere calor a um objeto que está a 30 graus. Okay? Essa transferência de calor acontece sempre que dois objetos estão próximos do outro ou em contato entre si, em que a temperatura de um é maior do que o outro. E, normalmente, a transferência de calor vai sempre de maior temperatura para de menor temperatura, a não ser que você use uma máquina, um aparelho que faça esse processo contrário, que é o caso dos aparelhos das máquinas frigoríficas, a geladeira, refrigeradores, tudo mais, e os ar-condicionados funcionam no processo inverso, tirando calor do ambiente que está mais frio e dando calor para o ambiente que está mais quente. Mas isso aí requer uma demanda bem grande de energia. E outro conceito é de equilíbrio térmico, que é quando os dois objetos estão na mesma temperatura, ou seja, tem dois objetos aqui em temperaturas diferentes, então um vai trocar de calor com o outro até que os dois estejam na mesma temperatura. Quando os dois estão na mesma temperatura, então não há troca de calor entre eles. Ok? Então a gente diz que esses dois objetos estão em equilíbrio térmico. Tranquilos? Seguindo adiante, nós já iniciaremos a segunda aula, como eu falei. São sempre duas aulas geminadas, ou seja, uma aula depois da outra. Então a gente já vai começar a falar sobre termometria. O que é termometria? Termometria nada mais é do que a medição de temperatura. E normalmente se usa para medir temperatura os termômetros, que existe de diversas maneiras. Clínico, de cozinha, de mercúrio, de álcool, digital, analógico. Existem diversidades. Ok? Só que todos esses termômetros, independente do tipo, ele é constituído a partir de uma escala, chamada de escala termométrica. Essa escala serve justamente para me dar o valor àquela temperatura. Ou seja, temos várias escalas diferentes, cada escala adota um valor para aquele tipo de temperatura. Como, por exemplo, nós temos 3 escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, são as 3 escalas mais usadas no mundo, e uma delas é a que nós usamos aqui, a escala Celsius, que é a mais comum entre todo mundo. Ok? Ou seja, quase todo mundo usa a escala Celsius. Foi criada em 1742 e estabeleceu uma temperatura de 0 graus para o ponto de fusão do gelo, ou seja, a temperatura que o gelo derrete, começa a derreter. André Celsius disse que ele seria um valor de 0 graus. Enquanto a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura que a água começa a ferver, vai ser uma temperatura de 100 graus. Então saiu dividindo esses dois valores em 100, ou de 0 a 100, ou seja, dividiu em 100 partes iguais. Daí-se o nome de escala centígrados, porque é dividido em 100 partes iguais entre o ponto 0 e o ponto 100. Ok? Então essa escala aqui é mais usada em todo mundo, inclusive a gente usa quase todo o termômetro que a gente compra no mercado é graduado em Celsius, mas além de Celsius tem a escala de Fahrenheit, que é criada pelo Daniel Gabriel Fahrenheit, inventor do termômetro de mercúrio. Também foi criada em 1742 e o adota como ponto de fusão, ou seja, ponto de mistura de água e gelo, 32 graus Fahrenheit. Ou seja, enquanto 0 é Celsius, enquanto a escala de Celsius é 0, a de Fahrenheit é de 32. A temperatura de fusão, a temperatura em que a água ferve, é de 212. Então, aí veja aí que tem um intervalo bem maior. De 32 a 212 já dá 280 graus, ou seja, 280
partes iguais. E a última escala, também muito usada, principalmente para quem vai estudar ciências, é uma escala adotada com padrão, porque ela admite que seu zero é um zero absoluto. O que é um zero absoluto? Como foi dito anteriormente, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, quando as moléculas estiverem paradas, não tem como existir uma temperatura menor. E Lord Kelvin, chamou esse valor de zero absoluto, que para a gente equivale aí a menos 273,15, ou aproximadamente 273. A gente vai usar sempre esse valor 273 para comparar a escala de Celsius e de Kelvin, ok? A relação entre essas escalas se dá da seguinte forma. Enquanto na escala de Celsius a água ferve, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus, na de Fahrenheit é 212 e na de Kelvin é 373. Enquanto a temperatura de fusão na de Celsius, fusão do gelo, ou seja, a temperatura com que a água congela é de 0 na de Celsius, de 32 na de Fahrenheit e na de Kelvin é 273. Com essa relação entre essas temperaturas, eu tenho como converter uma escala em outra. Então, a gente vai usar essa relação que está aqui embaixo. Então, Tc sobre 5, que Tc é a temperatura em Kelvin, é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tf é a temperatura em Fahrenheit, que também é igual a Tk menos 273 sobre 5. Tk, temperatura em Kelvin, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que faz essa conversão. São uma equação com duas igualdades, ou seja, uma equação com 3 membros, mas que na prática a gente só usa 2 a 2. Primeiro caso aqui, nós vamos transformar 25 graus Celsius em graus Fahrenheit ou graus Kelvin, fazer esse desse processo. Primeira parte, a gente usa a primeira igualdade da equação, ou seja, a gente deixa o terceiro membro aqui de lado, simplesmente Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, onde esse Tc é a temperatura em Celsius e esse Tf a temperatura em Fahrenheit. Como a temperatura dada aqui já está em Celsius, eu vou colocar esse valor no lugar do Tc. Vai ficar da seguinte forma: 25 sobre 5, ou seja, era Tc sobre 5, agora esse Tc é 25. Então, 25 sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. E aqui a gente usa aquele processo de igualdade de fração, ou seja, multiplica os meios pelos extremos. Ou, como é muito conhecido, multiplicação em x. Eu vou multiplicar o de baixo, como da primeira equação, pelo membro que está lá em cima na segunda equação. Ou seja, eu vou multiplicar o 5 pelo Tf menos 32, multiplicando os dois valores. 5 vezes Tf dá Tf, 5 vezes 32 dá 160. Igual agora a multiplicação do inverso, dos extremos. O 25 vezes 9 dá exatamente 225. E agora eu tenho uma equação de primeiro grau, então, ou seja, eu boto letra para um lado e números para o outro. Então, simplesmente eu vou pegar esse 160, que está negativo, passar para o outro lado, ele vai positivo. Ok? Passei para o outro lado, ficou positivo. Então, a soma de 225 mais 160 dá aproximadamente, ou melhor, dá exatamente 385. E esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então 385 dividido por 5, que vai dar exatamente 77 graus Fahrenheit. Ok? Então, simplesmente usar a fórmula, substituir o valor e calcular. Para resolver o item B, que é converter esses 25 graus Celsius em Kelvin, é um pouco mais simples. Eu uso a mesma relação, só que como vocês percebam, Tc é sobre 5 e Tk menos 32 também é sobre 5, então simplesmente eu elimino esse 5 que tem embaixo, ficando apenas Tc igual a Tk menos 273. Do mesmo jeito que a gente fez a outra, Tc é 25, então a gente substitui Tc por 25 e do outro lado a gente mantém igual, Tk menos 273. Daí é só passar letras para um lado e número para o outro. Como é mais prático, eu vou passar esse 273 que está negativo para o outro lado, ficando positivo. Então fica 25 mais 273
igual a TK. Esse igual a TK é igual a 298. E lembrando que Kelvin é a única escala termométrica que não usa aquela bolinha de grau. Como vocês percebem, a escala Celsius tem aqui 25 graus, a bolinha e o C. E o T Fahrenheit, 77 graus, que é a bolinha, e o Fahrenheit, o F. E o Kelvin, como é uma escala padrão, ou seja, se é uma escala absoluta, ela não tem essa bolinha. Então você pode simplesmente chamar 298 Kelvin. Não precisa pronunciar aí o nome grau, ok? Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua falando um pouquinho falando mais sobre essas escalas termométricas. E eu vou deixar aí através do professor online, ou aluno online, e o Google Sala de Aula uma atividade para vocês fazerem, ok? Até mais, um abraço.